Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos começar a ver as estruturas de repetição em linguagem C#. Então a primeira estrutura que nós vamos ver é o comando para ou for, tá? Então para em inglês é for. Bom, então aqui nós temos a sintaxe da estrutura do comando for. Então é o para, né, for. Aí nós temos um valor inicial, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, e o passo. Bom, então aqui o valor inicial é qual que é o valor que nós vamos iniciar a contagem. Então eu quero repetir, por exemplo, de 5 até 10. Então o valor inicial seria 5. Bom, a condição aqui vai ser o valor máximo que eu quero atingir. Então se eu quero ir de 5 até 10, 5 é o valor inicial. E a condição é que esse valor inicial seja menor do que 10. Isso porque esse valor inicial nós vamos ver que vai ser uma variável. Essa variável que vai armazenar o valor inicial, ela vai se alterar durante a execução do programa, tá ok? E o último aqui é o passo, ou seja, de quanto em quanto que eu quero contar. Então, eu quero contar de 2 em 2, de 3 em 3, ou o normal, que é de 1 em 1, tá ok? As chaves representam o início da estrutura e o final da estrutura, ou seja, aqui seria como se fosse o faça e aqui o fim para, tá ok? Então, tudo que tiver dentro das chaves vai ser repetido. Bom, então vamos lá para a linguagem C#. Bom, pessoal, então estou aqui com a linguagem C#, tá ok? Usei a janela para aumentar um pouco o espaço. E aqui eu vou colocar, então, o meu comando de repetição, minha estrutura de repetição para. Eu vou colocar for, que é o para. Aqui eu vou ter que criar uma variável para ser a minha variável contadora. Então, eu já crio dentro do próprio comando, int contador. Tá? Vou falar que esse contador ele vai começar a contar a partir do zero. Então, o início é o zero. Então, aqui eu estou definindo qual que é o início. Então, o início é zero. E aí, junto com o início, eu já estou criando a variável que vai fazer a contagem. Aqui eu vou colocar qual que é a minha condição, ou enquanto eu quero que essa repetição aconteça. Bom, então, a minha repetição vai ser enquanto o contador for menor do que 10, tá? Aqui, essa condição tem que ser verdadeira para que isso ocorra. Então, enquanto isso daqui for verdade, ele vai continuar executando. Então, veja, ó, eu começo a contar a partir do zero. 0 é menor do que 10? É menor do que 10, então ele vai executar. Quando isso daqui for falso, aí ele para de executar. E aqui eu vou ter o meu passo. Então, vai ser o contador, que vai ser igual ao contador mais 1. Ou seja, o meu passo vai ser de 1 em 1. Tá? Eu estou armazenando na variável contador o que ela já tem, no caso 0, mais 1. A próxima vez que executar, o contador vai ter 1, e aí eu vou fazer 1 mais 1, 2, e aí o contador vai ser 2. Tá ok? Vou abrir chaves, vou fechar chaves, e aqui eu vou simplesmente imprimir uma mensagem na tela. E aqui eu vou mandar imprimir a variável contador. Tá ok? Então vou executar, e aí ele mostrou aqui para mim. Ó. Então eu executei 0, executei até 9. Então ele executou 10 vezes. Tá ok? Começando do 0, então 9, 10. Se eu tivesse falado que eu quero ir até o 10, então eu poderia colocar menor ou igual. Então agora inclui o 10. Então ele vai executar agora até 10 vezes, tá? Bom, aqui o contador poderia, por exemplo, em vez de ser de 1 em 1, então 0, 1, 2, ser de 2 em 2. Ou de 3 em 3, eu posso definir qual que é o passo aqui. Então nesse exemplo agora vai ser de 2 em 2. Então eu vou executar novamente. E aí ele vai mostrar para mim, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então ele alterou o contador aqui. Bom, geralmente quando o contador é um contador simples, ou seja, um contador que sempre vai somar 1, então o contador era 0, depois mais 1, depois mais 1, depois mais 1. A gente pode simplificar o comando aqui, em vez de colocar contador igual contador mais 1, podemos colocar simplesmente contador mais mais. Então esse mais mais é um incremento de 1, é como se eu estivesse colocando 1 na variável. Então a princípio ela tem 0, estou colocando 1 e aí ela vai valer 1. Quando eu executar novamente, eu vou pôr mais 1. Então o contador vai valer 1, mais 1, 2 e assim sucessivamente. Ela vai incrementando o valor dela. Tá? Então aqui, ó, se a gente testar, vocês vão ver que ele vai fazer de 1 em 1. Então 0, 1, 2 e assim por diante. É comum utilizar as variáveis dentro do contador, uma variável que chama i. Então não faz diferença nenhuma, você pode colocar o nome da variável que você quiser.
Mas é comum, quando vocês forem olhar código, que sempre vai ter essa variável que chama i, tá? Então é só uma variável que geralmente é utilizada para representar ou para contar valores dentro de laço de repetição em linguagens de programação em comum, tá? Então, ó, se eu clicar em executar também, é a mesma coisa, só mudei o nome da variável, beleza? Bom, e aí eu poderia fazer outras coisas aqui, sem problema nenhum. Então, por exemplo, vou pedir aqui para a pessoa digitar um valor, então console.writeLine, digite um número, ok, vou ler esse número. Bom, então aqui, ó, cria a variável int número, tá? E aí eu estou convertendo já um valor para inteiro, então converte para inteiro, 32, o quê? O valor que eu ler do teclado. Bom, e aí eu vou fazer aquele exemplo da tabuada, tá? Então, aqui eu vou colocar a variável número, vou colocar um texto x, que é de multiplicação, vou colocar a variável i, vou somar com o texto igual e vou fazer o resultado aqui. Eu já vou fazer até aqui mesmo a conta, tá? Então, número vezes i. Então, esse asterisco é o símbolo de multiplicação. Eu vou executar, digite o número, então quero ver a tabuada do 8, vou dar um Enter, e ele vai mostrar aqui para mim, ó. Então, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, e assim por diante, tá? Bom, então, pessoal, essa era a aula do for, tá? E aí nós voltamos na próxima aula para ver o comando enquanto. Então, até lá.